Tudo bem, alunos? Sejam bem-vindos, então, ao curso básico de latim. Nós teremos hoje a nossa lição 1. Antes de iniciar, então, esta lição, vamos fazer uma oração. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sedes sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este curso que nós iniciaremos hoje, ele terá 18 lições. Então, nessas 18 lições, nós teremos uma noção básica de latim. Trata-se de um curso introdutório, né? E também um curso que visa estimular aos alunos a conhecerem mais profundamente o latim depois, né? Que não pare neste curso os estudos, mas que os alunos prossigam. Esse também é um dos nossos objetivos. E aqui nós aprenderemos, então, um pouco da estrutura do latim, aprenderemos algumas orações, alguns cantos, veremos também trechos da missa tridentina. Então, esse vai ser mais ou menos o conteúdo, né, dessas 18 lições do nosso curso. Com este curso também vai uma apostila com questionários, né, para que os alunos possam reforçar este aprendizado. Então, hoje, na lição 1, nós veremos a importância do latim. Eu acho que é muito oportuno começar com este tema para justamente nós sabermos, né, qual a importância deste curso, qual a importância deste conhecimento do latim. Então, aqui vamos já iniciar o conteúdo aqui da nossa aula. Então, a importância do latim, o primeiro ponto, né, da importância do latim é que o latim é a língua da igreja. Então, esta é a maior importância do latim, né? O fato de ele ser a língua da igreja. Então vamos começar aqui vendo cada um destes tópicos. Aqui então, necessidade de uma língua universal. O Papa Pio XI, ele nos ensina na Carta Apostólica Officiorum Omnium. Officiorum Omnium. O-M-N-I-U-M. Omnium. Então, nesta carta apostólica, Pio XI nos diz que a igreja, por sua própria natureza, ela tem a necessidade de uma língua universal, definitivamente fixada, e que não seja uma língua vulgar. Então, definitivamente fixada é porque o latim ele é imutável ou quase imutável. Ele quase não sofre mais alterações. Então a igreja precisa de uma língua que seja imutável. Precisa de uma língua que não seja língua vulgar. Aqui a palavra vulgar tem o sentido de vernácula, que não seja uma língua vernácula. Né? Então aqui a palavra vulgar não tem o sentido pejorativo, tem simplesmente o sentido de uma língua de uma localidade, de uma nação. Esta é uma língua vernácula, ou vulgar. Né? Então é um sinônimo aqui. Então, por exemplo, o português é uma língua vulgar, ou vernácula, é uma língua de países, né? Do Brasil, de Portugal e assim por diante. O inglês é uma língua vulgar, ou vernácula. Né? O alemão é uma língua vulgar, ou vernácula. Então, ficou claro aqui o sentido da palavra vulgar, nessa acepção bem técnica aqui, bem própria, quando se trata de línguas, né? Então, o latim não é uma língua vulgar, né? É uma língua universal. Então, a igreja não pode ter uma língua vulgar, ela precisa ter uma língua universal, definitivamente fixada, pela sua própria natureza, né? Segundo nos ensina Pio XI. E por que a igreja precisa de uma língua assim? Então, Pio XI, né, nos ensina que a igreja precisa de uma língua assim porque a igreja abriga em seu seio fiéis de todas as nações.
a igreja abriga, a igreja está destinada a existir até o fim dos tempos. Então esses são alguns dos motivos, né, pelos quais a igreja precisa desta língua universal, que é o latim. Além do mais, Pio XI também nos ensina que o latim nos ajuda a entender mais profundamente os ensinamentos da igreja. Então, né, lembrando daquele velho adágio, né, só se ama o que se conhece. Só se ama o que se conhece. Então, o conhecimento do latim nos leva a entender mais profundamente os ensinamentos da igreja, nos leva a conhecer mais profundamente a própria igreja. Então, o estudo do latim tem tudo a ver com o amor pela igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um conhecimento, né, que deve nos levar a amar cada vez mais a igreja, a amar cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo. O amor, né, nos leva a este esforço de querer nos aprofundar nos conhecimentos, né, da igreja. E estes conhecimentos, por sua vez, também aumentam o nosso amor pela igreja. Então, é muito importante este estudo, né? E agora vem a importância do latim na liturgia. Então, aqui nós temos na liturgia que o emprego do latim, ele favorece o senso do mistério. O simples fato de o latim não ser uma língua utilizada no cotidiano, de não ser uma língua utilizada no dia a dia, ele já favorece um certo recuo, um respeito. Quando nós vemos a missa de sempre, nós já notamos que estamos diante de algo muito grandioso. O latim favorece muito isso, né? Porque é uma língua que não é imediatamente compreendida por todos, mas embora alguns entendam. Mas mesmo para aqueles que entendem, ainda assim, como não é uma língua que ele utiliza no dia a dia, mesmo para aqueles que entendem, acaba favorecendo este recuo, este respeito, né? Então, deixando bem claro ali o senso do mistério. Por isso que o latim precisa ser estudado pelos fiéis, né? O latim católico, né, precisa ser estudado pelos fiéis. Já a liturgia em vernáculo, desce muito ao âmbito humano, né? Vamos dizer assim, a utilização da língua vernácula tende a rebaixar a liturgia ao nível humano. Porque a mesma língua que se utiliza no dia a dia é a língua que se está utilizando ali na liturgia. Então, dentre os vários prejuízos, né, causados pelo Concílio Vaticano II, um destes prejuízos é a utilização do vernáculo na liturgia. Então, é nosso dever, né, resgatar o latim. É uma contribuição para a restauração da igreja. Bom, então, essa é a importância do latim na liturgia. E o padre Matias Galdron, no seu livro Catecismo da Crise na Igreja, ele nos fala sobre o latim, né? E dentre as coisas que ele fala sobre a imutabilidade do latim, o emprego quase bimilenar do latim na liturgia, e ele fala sobre como o latim simboliza e favorece a unidade da igreja. Então vejamos cada um destes pontos. Primeiramente aqui a imutabilidade do latim. Então, quanto à imutabilidade do latim, nós precisamos considerar o seguinte: a fé é imutável. E sendo a fé imutável, ela precisa de um meio de expressão, que é a língua. Ela precisa de um meio de expressão que seja também imutável. E o latim preenche esse requisito. O latim ele é praticamente imutável. Se houver uma variação, vai ser uma coisa ínfima, mínima, que não vai causar nenhum impacto, né? Então o latim ele tem essa característica. Já as línguas correntes, elas sofrem muitas variações ao longo do tempo. E essas variações podem levar a ambiguidades,
pode levar a erros. Então, é muito inconveniente, né, a utilização da língua vernácula na expressão da fé, da liturgia e assim por diante. Por isso que o latim ele é apropriado, porque uma fé imutável, que é a fé católica, a única verdadeira, a fé que nos veio pela revelação do próprio Deus, esta fé verdadeira, imutável, única, né? A única fé, a única doutrina verdadeira, imutável, precisa de uma língua imutável para poder expressar essa fé. E o latim cumpre esse requisito. Então, já as línguas vernáculas não. Podem levar a erros, né? A ambiguidades e assim por diante. Vou ler uma citação aqui que fala de modo bem eloquente sobre isso, né? Então tá, aqui ele diz também que o latim, então, ele vai preservar ao mesmo tempo a dignidade, né? A dignidade da fé, da liturgia, da fé, e a ortodoxia da fé. Claro que ortodoxia aqui, né? O que significa ortodoxia? É do grego, né? Orto significa correto. E doxa, né? Significa opinião. Mas é claro que aqui não tem nada a ver com opinião, né? É só por causa da origem grega. Mas o que é a ortodoxia? Ortodoxia é a expressão correta da fé. Então, uma expressão correta da fé é uma expressão ortodoxa. Então, uma pessoa que seja ortodoxa na fé é uma pessoa que tenha a fé correta. Não confundir de modo algum, por causa deste termo aqui, né? Não tem nada a ver com opinião, a fé não é uma opinião, né? A fé é a verdade. Então, é a expressão correta da verdade. E também não confundir com os ortodoxos gregos lá, que são cismáticos, né? Que são chamados também de ortodoxos. Então, entender aqui os sentidos que as palavras podem assumir. Então, aqui, quando eu digo que o latim preserva a ortodoxia da fé, estou simplesmente querendo dizer, né, e Matias Galdron também aqui, está simplesmente querendo dizer que o latim preserva a correção na expressão da fé. Então, é isso. Então, o latim preserva tanto a dignidade quanto a ortodoxia da liturgia. O que a língua corrente, a língua vernácula, não é capaz de fazer. Aqui, então, tem uma citação do Monsenhor de Ségur, que diz o seguinte: o emprego da língua latina é uma proteção eficaz. Desculpa, pessoal. Quem está dizendo isso é Pio XII, mas eu vou ler também. Olha só o que diz Pio XII. Na Mediator Dei. Ele diz assim: o emprego da língua latina é uma proteção eficaz contra toda corrupção de doutrina. Vou ler de novo. O emprego da língua latina é uma proteção eficaz contra toda corrupção de doutrina. Este é Pio XII. Agora sim, Monsenhor de Ségur diz: a dogmas imutáveis é necessário uma língua imutável, que proteja de qualquer alteração a própria formulação desses dogmas. Olha só a clareza, olha a eloquência, né? Os protestantes e todos os inimigos da Igreja Católica sempre lhe reprovaram duramente o latim. Sentem, esses inimigos da Igreja, sentem que a imobilidade desta couraça defende maravilhosamente de toda alteração essas antigas tradições cristãs cujo testemunho os esmaga. Desejariam estilhaçar a forma para atingir o fundo. Desejariam, então, estilhaçar o latim para atingir o próprio conteúdo da fé. Correto? Aí ele continua. O erro fala, com prazer, uma língua variável e cambiante. Então, as doutrinas erradas se expressam de bom grado
numa linguagem variável e cambiante, por causa da ambiguidade, por causa da falta de clareza, do erro. Né? Então, olha só esse último trecho. O erro fala com prazer uma língua variável e cambiante. Então, aqui ficou bem, creio eu, né? Ficou bem explanado aqui a imutabilidade do latim. Agora, vamos para o próximo tópico aqui, né? Emprego quase bimilenar na liturgia. Então, como o latim foi utilizado pela igreja durante quase 2000 anos, o latim foi como que santificado, porque vários santos rezaram em latim, vários monges, sacerdotes, papas, né? Então, todo esse tempo utilizando o latim, fez com que o latim fosse como que santificado, de um certo modo. Então, é muito reconfortante rezar com as mesmas palavras que os santos utilizaram no passado, né? Então, que vários monges, vários papas utilizaram. É reconfortante saber que nós estamos fazendo as orações com as mesmas palavras que eles fizeram. Então, é como se o nosso presente aqui se reunisse com a eternidade. Né? Então, a eternidade e o nosso tempo presente, né, se reúnem. A igreja triunfante, que são os santos do céu, e a igreja militante, que somos nós que estamos aqui na luta ainda, se reúnem. Então, olha só, a unidade da igreja se fazendo com auxílio do latim. Então, isso é muito interessante. E aqui, por fim, a unidade da igreja. Como o latim, ele simboliza essa unidade e favorece essa unidade. Antes do concílio, né, que promoveu tantas desgraças contra a igreja, infelizmente, Concílio Vaticano II. Então, antes deste trágico concílio, né, as missas em todos os lugares do mundo, nos 5 continentes, eram celebradas no rito romano com a mesma língua, que era o latim. Então, se eu fosse para o Japão, eu ia encontrar lá a mesma missa que eu encontro na minha própria paróquia, que eu encontrava na minha própria paróquia. Se eu fosse para os Estados Unidos, do mesmo modo, eu ia encontrar lá nos Estados Unidos a mesma missa que tinha na minha paróquia. Né? Então havia uma unidade. Hoje, então, com o emprego do vernáculo na liturgia, essa unidade foi despedaçada. Então, daí a importância de nós resgatarmos, né, o latim. Bom, acho que eu não esqueci nada, só estou dando uma olhada aqui. Ele diz assim, né, aqui o próprio texto do Matias Galdron. O latim não manifesta apenas a unidade da igreja através do tempo, como nós vimos aqui neste tópico, né? Emprego quase bimilenar na liturgia. Mas também no espaço. Então, o latim, ele manifesta a unidade da igreja no tempo, por causa desses quase 2000 anos, né, de utilização do latim na liturgia. Então, no tempo e também no espaço. Né? Ou seja, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Japão, utilizava-se, antes do concílio, a mesma língua. Então, acho que é isso. Não creio que não tenha esquecido nada. Vamos então para o próximo quadro. Ainda falando do latim como língua da igreja, o padre Matias Galdron também nos ensina como o latim contribui para cada uma das principais notas ou características da igreja. Então, as principais notas, né, ou características da igreja é o fato de ela ser una, santa, católica e apostólica. E o latim contribui para cada um desses aspectos. Então, em relação à unidade da igreja, o latim, ele é a língua oficial da igreja. Então, no magistério, no Código de Direito Canônico e na liturgia, o latim, ele é a língua oficial da igreja. Então, ele contribui
para a tripla unidade da igreja, que é a unidade de fé, unidade de culto, né, da liturgia, e unidade de governo. Então, assim que o latim contribui para a unidade da igreja. Em relação à santidade, o latim ele foi consagrado na cruz, né, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos indica aqui esta passagem de João 19, 19 e 20, onde diz assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A inscrição estava em hebraico, em grego e em latim. Então, ali na própria cruz, o latim foi também consagrado. E também pelo seu caráter de uma língua imperial, de uma língua nobre. Então, com isso, ele contribui, né, para a santidade da igreja. Então, lá na cruz estava escrito, né, em latim: Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum. Então, é isso. Quanto à catolicidade da igreja, o latim contribui pelo fato de o latim não ser uma língua nacional de um único país, né? Não é a língua de nenhum país específico. É uma língua supranacional, uma língua universal. Então, por isso, contribui com a catolicidade da igreja. E o fato também de o latim ter uma ligação com a Roma de São Pedro. São Pedro foi o nosso primeiro papa, né? E ele teve sua sede em Roma. Então, o latim tem uma ligação direta com a Roma de São Pedro e com os santos, né, que vieram ali depois dos apóstolos. Vários doutores e santos que vieram ali depois dos apóstolos. Então, estes santos, eles elaboraram as orações em latim, os hinos, né, e vários elementos litúrgicos que eles elaboraram em latim. E eles foram também, além disso, além de terem feito isso, eles foram os artesãos do latim litúrgico, do latim cristão, né? Então eles renovaram o latim. Então, com isso, o latim contribui também para a apostolicidade da igreja. Deixa eu só dar uma olhada se eu não esqueci nada em relação a isso. Bom, é isso mesmo. Agora vejamos aqui outros benefícios, né? Outros benefícios do latim. Então, além do fato de ser a língua da igreja, temos também no estudo do latim outros benefícios. Aqui, em relação ao raciocínio, o estudo do latim nos obriga a raciocinar de um modo mais apurado, né? Nos ajuda na nossa capacidade de concentração, de análise. Então ele tem este benefício. Outro benefício é que o latim ele auxilia no nosso conhecimento da língua portuguesa, porque o latim deu origem ao português. Então, o estudo do latim vai também auxiliar no conhecimento da nossa língua pátria. O latim também ele possui uma grande beleza, né, uma grande nobreza. Então isso também leva ao aprimoramento, né, da nossa contemplação, da nossa capacidade de contemplação, de nos elevar às coisas grandiosas, né? Então aumenta a nossa inteligência, a nossa capacidade de contemplação e com o objetivo principal, né, de amar cada vez mais a Santa Madre Igreja. Bom, então creio que eu tenha explanado, né, a importância do latim e espero que estes pontos, né, possam levar os alunos a compreender o quão importante, o quão grandioso é estudar, né, a língua da igreja, né? Então, vamos finalizar esta lição e muito obrigado. Vamos fazer uma oração então para finalizar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima lição. Salve Maria.